Então, boa noite, pessoal. Estamos fazendo aqui mais um encontro. Boa noite para todos. Semana passada eu estava com uma sinusite bem. Até que a sinusite sim, não foi forte, mas eu não conseguia falar direito, tossindo muito. Aí eu acabei cancelando até por causa disso, porque a voz estava muito ruim para falar e tal, mas até que não foi tão forte. E a gente vai passar a primeira etapa aqui no Instagram. Você que está no Instagram e quiser entrar na nossa comunidade, é só mandar uma DM para nós aí. Hoje a gente vai falar, na verdade, nós vamos encerrar a quarta aula. Semana que vem, provavelmente a gente começa com mais uma série. A Carol vai passar para vocês antes. E a gente vai encerrar hoje a quarta aula sobre vendas, né? Na verdade, assim, venda a gente está sempre revisando, sempre mostrando as coisas para vocês. E para quem está participando a primeira vez aí, né? A gente tem acho que dois aí participantes novos, não, só o Roberto. Eu vou passar os slides da apresentação. Quem está no Instagram vai acompanhar a primeira etapa e depois a gente vai para a nossa conversa. Fernanda, muito boa noite. Fernanda, acho que é convidada aí, indicada aí pelo Alceu, acho que a Carol tinha convidado ela. Muito boa noite. Seja bem-vindo. E aí, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, que eu não sei se vocês viram isso aqui tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Tá compartilhando aí com vocês, né? Aí eu queria que vocês fizessem uma gentileza para mim. Quem já viu essa matéria faz assim com o dedinho. Quem não viu faz assim. Essa matéria é uma matéria antiga. Não viram? Da UBS, Estados Unidos. Gente, essa matéria aqui é muito interessante. Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso aqui, tá? A, a UPS, ela é uma empresa americana, como se fosse os Correios aqui no Brasil. Como se fosse mais ou menos os Correios aqui no Brasil. E aí, pessoal, semana passada eu estava meio de molho e eu estava revendo algumas coisas aqui, eu já vinha pensando algumas coisas. Essa questão de processo, de como que as coisas funcionam, o que que dá certo, o que que não dá certo. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, principalmente agora que eu estou ficando com a barba e o cabelo cada vez mais ralo e cada vez mais branco, é que as coisas que realmente funcionam são as coisas simples, extremamente simples. Essa aqui é uma matéria que fala por que a empresa de entrega proíbe os caminhões de dobrarem à esquerda e diz economizar milhões com isso. Aqui não é um trocadilho, não tem a ver com política, tá? Com direita e esquerda, é realmente uma estratégia da empresa, tá? Ó, a evitar ao máximo a dobrar à esquerda, essa matéria é antiga. Só que eu vi essa matéria faz poucos dias e me fez pensar bastante. Isso é quase um mantra para os motoristas de vans da UPS, empresa americana de entregas que diariamente distribui mais ou menos, esse volume hoje é muito maior, né? 18 milhões e 300 mil pacotes de documentos nos Estados Unidos. Portanto, desde 2004, a UBS aplica o critério de não dobrar à esquerda e atualmente 90% das viagens que seus caminhões fazem não seguindo sempre, fazem seguindo sempre pela direita. O que essa empresa fez? Essa empresa ela descobriu que o simples fato dela não virar à esquerda na trajetória dela faz com que os caminhões economizem milhares de combustível por ano, não coloque na atmosfera milhões de toneladas de dióxido de carbono e ainda faz com que eles ganhem tempo e que eles economizem bastante. De acordo com a empresa, isso permitiu economizar por ano cerca de 38 milhões de litros de combustível, deixando de emitir 20 toneladas de dióxido de carbono. Além disso, entregaram 350 mil pacotes a mais, simplesmente porque eles não viram à esquerda. E aí, eles têm um software que ajuda eles a fazer isso. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver de não virar à esquerda? Bom, toda vez que um caminhão da UPS ia virar à esquerda, geralmente, quando você vai virar à esquerda, você tem que dar preferência para algum carro, para algum sinal. Então, quando você vira à direita, você tende a pegar sinais mais abertos, você tende a ter mais preferência. E uma simples sacada, uma coisa extremamente simples que essa empresa fez com que ela economizasse mais de 38 milhões de litros de combustível no ano. Ó, para dar quase todas as vias da direita não foi o ideal em termos de tempo e distância.
Por isso demandou, aqui depois eu vou mandar a matéria para vocês, que ela fala que eles fizeram um teste de o caminhão virando à direita e o caminhão virando à esquerda. E o que isso tem a ver com o nosso universo? Tem a ver que muitas vezes a gente não consegue enxergar uma coisa simples na nossa frente que faz muita, muita diferença. E aí, pessoal, isso é uma conjectura minha, tá? Isso não vi em artigo nenhum, não pesquisei em lugar nenhum. Se o nosso cérebro ele tende a simplificar as coisas, por que nós, como seres humanos, a gente tende a achar que são as coisas mirabolantes, que são os grandes acontecimentos, que são as grandes sacadas, que é a bala de prata, né? Que é o tal do cassino, o tigrinho, você apostar na loteria, que vai fazer você ter resultado. Por que a gente pensa isso? Bom, isso acaba sendo um contrassenso se o nosso cérebro é feito para poupar energia e o cérebro ele tende a simplificar as coisas. Mas o que eu acho, pessoal? Que muitas vezes, quando a coisa é muito simples, a gente olha aquilo e fala assim: bom, primeiro, não tem muita graça. Segundo, é muito simples de eu aplicar. Se eu aplicar isso, ou se eu não aplicar, eu não vou ter desculpa para falar que não deu certo. Então eu prefiro de coisa muito difícil, porque tudo que é muito difícil, eu tendo a não colocar em prática, e aí eu não colocando em prática, eu vou falar que eu não coloquei em prática porque era muito difícil. E aí, falando que era muito difícil, eu posso dar desculpa, que tá vendo? Eu não tive resultado porque as coisas são difíceis. E aí, a gente começa a ver, pessoal, a gente começa a ver que as coisas que dão realmente resultado são as coisas extremamente simples. E aí, uma outra coisa que me aconteceu esse ano, todo ano ali eu faço um levantamento ali das minhas estratégias de mercado financeiro e tal. Eu opero há muitos anos já com opções. E quando você começa a aprender a operar no mercado financeiro, então eles falam assim: não, você faz as estratégias mais básicas, e aí conforme você vai evoluindo, você vai migrando para estratégias mais complexas. E eu tenho 15 anos de mercado, e há 5 anos atrás eu comecei a operar coisa mais complexa. Resultado, eu fiz umas contas no final do ano passado, e eu cheguei à conclusão que quando eu fazia as operações muito mais simples, eu tive 80% a mais de resultado do que depois que eu migrei para a operação mais sofisticada. E aí tem um outro detalhe. As operações mais sofisticadas me tomavam um tempo gigantesco. Ou seja, eu ganhei menos dinheiro e eu gastei muito mais tempo tentando fazer coisa que era muito complexa. Trazendo para o nosso mundo agora, falando de venda, né? É a mesma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que achar qual que é a estratégia que é simples e executar essa estratégia várias e várias vezes. Claro, essa estratégia não vai mudar nunca? Vai. Toda semana, todo mês, a cada trimestre, a gente tem que revisar a estratégia que a gente está utilizando. Mas o que funciona no mercado são as coisas extremamente simples. Tá compartilhando aí, pessoal? Tá? Legal. Então, vou compartilhar o slide com vocês. Então, na nossa última aula, a gente vai falar um pouco de prospecção, né? Porque saiu, semana retrasada, o resultado do nosso PIB. Nosso PIB foi levado o ano passado pelo agro e também por gasto de governo. A gente sabe que gasto de governo não se sustenta. E a gente teve, a semana passada, saiu o resultado do endividamento das famílias. 50% das famílias brasileiras estão endividadas. Eu não sei se vocês viram, mas a Raízen, que é a maior empresa, maior produtora de cana do país, que é dona, junto com o posto Shell, da bandeira Shell no país, pediu recuperação judicial, com uma dívida gigantesca. Grupo Pão de Açúcar, semana passada, também pediu recuperação judicial. Aliás, as duas pediram extrajudicial. E aí, quando você começa a olhar empresas gigantescas, empresas que têm capital aberto, que têm acesso a financiamento muito mais barato, pedindo recuperação judicial, você imagina as menores empresas como que elas estão. O ano passado, a gente teve recorde de recuperação judicial também no segmento agro, e a gente teve recorde também, nos últimos 2 anos, de empresas no Brasil fechando, empresas falindo.
E aí, pessoal, eu não quero começar a segunda-feira de vocês com trem fantasma, né? Vendendo susto para vocês. A ideia aqui qual que é? É a gente saber o que está acontecendo com o mercado e saber o que a gente vai fazer antes que as coisas aconteçam. E é aí que a gente vai falar o nosso mantra desse ano. Qual que é o mantra nosso desse ano? Ticket médio maior, produto por atendimento maior e trazer mais clientes para substituir aqueles clientes que a gente vai perder, aqueles clientes que estão inadimplentes e aqueles clientes que a gente não consegue atender mais. A gente vai precisar ter uma estratégia muito bem estruturada de vendedor hunter. Quem já está assistindo às aulas lá da academia, vai ver lá que a gente tem uma série de aulas sobre vendedor farmer e vendedor hunter. E aí, pessoal, eu tenho um outro disclaimer para vocês, tá? Eu tô regravando, já saiu uma aula lá, as aulas sobre spin selling. Eu tô regravando elas, tá? Deixando elas mais atualizadas, já regravei uma. Então, vocês podem assistir lá. Todo mês, alguns clientes deixam de comprar. Churning, concorrência, mudança de hábito, perda é inevitável. Sem reposição ativa, a carteira encolhe e a receita cai. Naturalmente, a nossa carteira de cliente ela vem caindo. Naturalmente, porque os nossos clientes estão mais inadimplentes. Gente, eu que estou do lado de cá como mentor, mas estou do lado de lá como vendedor, gente, eu nunca tive um ano, nos meus 26 anos, com tanto cliente que era bom e se tornou inadimplente. Nunca. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ficar chorando ou a gente vai adquirir lenço para comprar? Tá? Segundo a Harvard Business Review, conquistar um novo cliente custa 5 a 25 mais vezes mais do que reter um cliente existente. Mas sem novos clientes, não há crescimento. O equilíbrio entre gerir carteira e prospectar é o que separa vendedores medíocres dos excepcionais. Quem já assistiu às aulas lá, a gente fala de vendedor farmer e vendedor hunter. Ah, eu sou mais farmer, eu sou mais hunter. Eu quero dizer uma coisa para você. Em 2026, se você ou a sua equipe não tiver as duas características, que quais são as duas características? Reter muito bem quem já é o vendedor do teu negócio, quem já é o teu cliente ativo, cuidar muito bem desse cliente. Quem não fizer isso, quem só fizer isso e não trouxer mais cliente para o negócio, vai morrer. E o cara que só trouxer cliente novo e não cuidar desse cliente bom, desse cliente que é ativo, esse cara também vai morrer, também vai ficar pelo caminho. Empresas que crescem consistentemente dedicam ao menos 30% do esforço de vendas à prospecção. E aí, pessoal, qual que vai ser o nosso flywheel? Qual que vai ser a nossa estratégia para a gente adquirir cliente novo? Gente, quem está na plataforma, por favor, a gente precisa reforçar a lista de clientes inativos, as campanhas e os clientes que já trabalham com os clientes, os nossos vendedores que já trabalham com os nossos clientes ativos, tá? E aqui eu já falei um pouquinho, né? Mas só para a gente reforçar aqui, a gente fala muito de vendedor farmer e hunter, que é fazendeiro e caçador. Na metodologia JA, todo vendedor tem os dois papéis fundamentais. É saber quando ativar, cada um é o segredo da alta performance. Lá na plataforma, do dia 1º ao dia 15, o que a gente faz? A gente cuida de quem é o nosso cliente. A gente não pode ficar até o dia 15, a gente não pode deixar até o dia 15 de entrar em contato com o nosso cliente. Gerencia e nutre a carteira. Atende, fideliza e aumenta o ticket médio dos clientes que já confiam na loja ou que já compram da gente. Atua principalmente do dia 1º ao dia 15. Vendedor caçador, prospecta ativamente novos clientes e reativa inativos. Busca oportunidades onde ninguém está olhando. Atua com força na segunda quinzena do dia 16 ao dia 30. Tá? Isso aqui é para a loja. Mas para você que é vendedor, você que está na rua, que é representante, qual que é a tua estratégia para trazer cliente novo? É só passar de loja em loja? Você está se posicionando nas redes sociais? Você tem um CRM? Você está trabalhando com automação?
lá dentro do escritório, eu estou testando algumas ferramentas aqui, e depois que eu testar as ferramentas, eu vou trazer a ferramenta aqui para vocês. Eu estou testando uma ferramenta de automação. Se eu aprovar essa ferramenta, se for legal, eu vou trazer tanto para quem é lojista, para quem é varejista, quanto para quem é representante. Pessoal, não sei se vocês viram, eu mandei lá no grupo hoje, não sei se a Carol mandou, acho que ela não mandou, eu vou mandar depois para vocês. Uma IA gratuita para você fazer corte nos vídeos e para você criar texto para você postar. Depois eu vou mandar lá para vocês, tá? O que define o vendedor caçador? Vamos lá. Iniciativa, não espera, age, tá? Conhece o cliente ideal. Qual que é o perfil do nosso cliente? Tem estratégia clara. Isso aqui é o principal escopo. Qual que é a nossa estratégia para ganhar terreno? Pessoal, olha o mercado. A gente tem que olhar o mercado como um rio. O nosso mercado ele é um rio. E a nossa estratégia é uma pazinha que a gente vai colocar nesse rio para desviar um pouquinho dessa água para o nosso negócio. O que a gente vai fazer para desviar um pouco dessa água para as ferramentas que a gente pode utilizar? Reforçar muito mais a presença nas redes sociais. Eu tenho falado isso, tenho dito muito isso. Até estava conversando com a Mônica essa semana. Ela teve num treinamento semana passada e foi falado muito TikTok Shop, né? Depois até quero que ela fale um pouquinho sobre isso aí. A gente já vem falando aqui, ó, há mais de 2 anos, mas eu não tenho varejo. Eu sou representante, eu sou do setor imobiliário. Você tem que estar no TikTok também. Você tem, porque o teu cliente vai estar lá. O cliente que compra a casa não é o mesmo que compra roupa? O cliente que faz pedido de calçado não é o mesmo cliente que compra o calçado, varejista? É o mesmo cliente, ele está lá. É o mesmo que compra carro, é o mesmo que compra ferragem, é o mesmo que compra coisa de material para saúde, tá? E usa ferramentas digitais. WhatsApp Business, pessoal, é inaceitável um vendedor em 2026 trabalhar com WhatsApp normal ainda. A gente precisa ter WhatsApp Business. Instagram, TikTok, CRM, tem aula lá na academia mostrando como que você cria um CRM no teu WhatsApp de graça, tá? A gente precisa trabalhar essas ferramentas. Palavra, proatividade. É contra a nossa natureza, tá? A teoria da busca que otimiza por recursos mostra que os seres humanos, assim como os animais, tendem a obter o máximo gastando o mínimo de energia. Teoria do forrajamento ótimo. Tem aula lá na academia também. Ser reativo é um instinto natural. Ser proativo é uma escolha diária. A gente vai esperar as coisas acontecer ou a gente vai ser proativo? E aí, pessoal, o que é interessante aqui? Quem deixou na era da internet, do celular, do e-commerce, quem deixou para entrar no hype depois que o hype começou, ficou para trás, tá? Daniel Goleman, né, que a gente cita bastante aqui, inteligência emocional, aponta a automotivação como uma das 6 características essenciais da inteligência emocional. O vendedor caçador se move por metas pessoais e pelo desejo de superar os seus próprios resultados, não apenas por pressão externa, tá? Pesquisa Gallup, vendedores com alta motivação geram até 50% a mais de receita do que a média da equipe. Pessoal, como que a gente vai estar automotivado com o mercado desse jeito? É só sabendo como que a gente vai se posicionar, tá? Caçador é o caçador do não. Vamos lá. Muitas vezes eu escuto isso aqui, o pessoal que tá na plataforma. Mas a gente tá mandando mensagem pros inativos aqui, o pessoal nem responde. E os que respondem ainda falam não para nós. Mas é isso aí mesmo, o cliente está inativo. A gente precisa sair atrás do cliente, tá? Mas não, mais perto sim, tá? Persistência não é teimosia, é estatísticas. Estudos de empresas de treinamento como Brevet Group mostram que 80% das vendas exigem pelo menos 5 follow-ups, ou seja, 5 contatos
5 acompanhamentos. Mas, olha só que interessante isso aqui. 44% dos vendedores desistem após a primeira tentativa. O caçador entende que o que não faz parte da rotina, que não faz parte da rotina diária. Pessoal, quase 5 vendedores em cada 10 desistem antes do quinto contato. E os clientes tendem a comprar depois do quinto contato. Quantos representantes que eu converso com o cara falam, já foi lá falando, eu já visitei ela umas 10 vezes, não me comprou, nunca mais eu fui lá. Gente, tem cliente que eu entrei em contato com o cara 10 anos para vender a primeira vez pro cara. Só que hoje, até hoje, ele é meu cliente. A nossa função como vendedor é ir conversar com o cliente, é mostrar o produto para o cliente, tá? 80% precisam de mais de 5 contatos, tá? Quando a gente fala de venda B2B e varejo, exigem múltiplos follow-ups, múltiplos acompanhamentos, tá? 80% desistem antes do quinto contato. 44% desistem mais cedo. Os vendedores abandonam após o primeiro não, perdendo oportunidades reais. A gente não pode desistir do cliente, tá? E a venda vai ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. E não é só por causa de crise financeira, tá? 92% desistem antes do quinto contato. A maioria dos vendedores para antes de alcançar o ponto de conversão ideal. Vamos lá. Aqui, pessoal, é uma questão questão de rotina, tá? Isso aqui a gente usa mais para a loja. Depois eu vou mandar para vocês aqui. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o cliente ideal. Qual que é o perfil do nosso cliente ideal? Nosso ICP, né? Qual é? Você pode usar o IA gratuita, como o ChatGPT, para desenvolver o perfil do seu cliente ideal. Tá? Como que você pode fazer isso? Colocando parte demográfica, idade, sexo, localização, renda, comportamento de compra, frequência de visitas, ticket médio, produtos preferidos, sensibilidade, ciclo de compra. E aí, pessoal, vou dar outro insight para você. Se você tem CRM e se você tem dados do teu cliente no teu cadastro, você pode subir tudo isso aqui automaticamente para o ChatGPT ou para o Gemini e ele vai fazer isso aqui para você rapidamente, tá? Metodologia 1530, para quem é do varejo, a gente já explicou. O que é metodologia 1530? É criar um processo de venda dentro do teu negócio, como se fosse uma linha de produção, mas na área comercial. A gente divide o mês em ciclos. Então, do dia 1º ao dia 15, nós somos vendedor farmer, vendedor fazendeiro. A gente vai atender a nossa carteira ativa. A gente vai entrar em contato com... mas o cliente comprou dia 28, dia 1º eu vou entrar em contato com ele? Sim, você vai entrar em contato com ele de novo. Vendedor hunter, vendedor caçador. Depois do dia 15, o que acontece com a venda? Ela começa a cair, é natural. O cliente final acaba o dinheiro do cara. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar lista de clientes inativos, prospecção de novos clientes e as campanhas que a gente manda todo mês, a gente manda. Inclusive, a campanha do mês que vem, eu já vou mandar essa semana agora para vocês, tá? Então, dia 1º ao dia 15, atenda a sua carteira ativa. A gente tem que focar nos 20% que trazem 80% do nosso resultado. E no dia 16, prospecte os inativos e os novos leads, tá? No varejo, consumidores têm maior propensão de comprar logo após receberem o salário. Isso é uma coisa lógica. Só que a maioria das lojas não coloca isso em prática. É uma coisa tão lógica, é tão óbvia, que a gente tem que falar isso, mas muitas vezes as lojas não colocam isso em prática. Você sabe que o teu dinheiro acaba depois do dia 15. Só que você abre a loja no dia 1º e abre a loja no dia 30 da mesma forma. E a metodologia 1530 te ajuda a fazer isso, tá? Redes sociais. Campo digital, já falei isso para vocês. É uma extensão da nossa loja. É uma extensão do nosso negócio. O vendedor caçador moderno não se limita a atuar em espaço físico. As redes sociais são o seu principal canal de prospecção. Apareça e apareça com autoridade. Se você começou a participar agora, que a gente tem gente nova agora na plataforma, gente,
Tem aula lá na plataforma, 4 aulas que foram as últimas séries que a gente fez, falando sobre posicionamento de redes sociais, tá? Onde e como estar nas redes sociais. Instagram, WhatsApp, TikTok, Kawaii, YouTube, LinkedIn. A gente precisa estar em todas as redes sociais. A gente precisa estar demonstrando o nosso trabalho lá. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, pessoal. Só pra gente não... Tá, vamos lá. Já falei aqui para vocês, WhatsApp, 90% de taxa de abertura, contra apenas 30% do e-mail, tá? 147 milhões de usuários de WhatsApp no Brasil. Pessoal, vocês sabiam que tem mais celular no Brasil do que gente? Tá? O Brasil é o segundo maior país que utiliza o WhatsApp. Como utilizar o WhatsApp de forma estratégica? Pessoal, tudo isso aqui tem aula lá na plataforma, tá? Organize os seus contatos com etiquetas do perfil, ativo, inativo, lead, top, comprador, que você pode organizar como teu CRM. Envie alertas e datas comemorativas personalizadas. Você pode usar o teu Google Agenda, é de graça também. Compartilhe exclusividades antes do lançamento, produto chegando, caixa abrindo. Outra coisa muito interessante para quem trabalha com varejo, principalmente de moda aqui, você colocar uma etiquetinha no WhatsApp lá, business, e colocar os teus clientes por marca. Ah, o Alceu gosta da, sei lá, o Alceu gosta da Hering, eu deixo ele lá na caixinha. Chegou novidade da Hering, eu abro os meus clientes principais da Hering lá e já mando mensagem, já mando uma foto, tá? Crie grupos segmentados com base históricos e preferências, tá? Ah, mas tem gente que fala assim, mas o grupo dá muita confusão, não sei o quê. Gente, a gente tem que ponderar. Tudo que a gente fizer vai desagradar alguém. A gente tem que ponderar. Custo-benefício, custo de oportunidade, tá? Ofereça promoções exclusivas para clientes que compram por esse canal, tá? Custo de oportunidade. Não usar grupo supera muito o desconforto de gerenciá-lo. O grupo gera resultado. A gente precisa usar grupo. E eu vou dar outro insight aqui para vocês. Eu falei na imersão semana passada que a gente fez duas imersões em Cascavel. Gente, crie um grupo. Crie um grupo com seus clientes. Pessoal, sabe o grupo do JA? Sabe o grupo do Resenha? Crie um grupo assim com os seus clientes. E esse grupo lá, você não vai vender nada para esses clientes. Você não vai oferecer nada para esses clientes. Você só vai levar informação para esses clientes. Do teu segmento, do produto que você vende. Você não precisa oferecer venda, fazer nada lá. Você só cria o grupo, coloca os clientes lá dentro e mune esses clientes com informação. Faz vídeo falando do produto, falando do mercado, falando do segmento dele. Coloca lá, copia o que a gente faz no grupo do Resenha. Cria essa comunidade. A gente precisa criar a comunidade. E aqui, ó, conteúdos. Você pode fazer tutorial, demonstração, prova social, review, né? Calendário. Por exemplo, todo sábado eu mando para vocês lá as datas que tem comemorativa na semana. Você pode criar um grupo do teu cliente só para avisar ele sobre essas datas, se o teu cliente é cliente de varejo. Crie, faça esse grupo com o teu cliente, com os teus clientes. Todo dia eles vão estar vendo postagem tua. E não precisa ser, nem tem que ser grupo de venda. Você não vai oferecer nada. Quando a gente tem alguém, por exemplo, que entra lá na nossa comunidade, que ainda não é mentorado, se a gente quer oferecer alguma coisa para a pessoa, o que a gente faz? A Carol chama a pessoa no privado. Não, a gente não manda nada de venda lá no grupo. Só que todo dia a gente está lembrando os nossos clientes que a gente está aqui, ó. A gente está aqui, ó. Ó o conteúdo, ó o conteúdo, ó o conteúdo. Gente, você vai criar uma comunidade ao teu redor. Faça isso. Se precisar de ajuda depois, pode entrar em contato comigo, tá? Eventos e parcerias. A gente precisa fazer collab. A gente precisa fazer evento e parceria. Quantos de vocês que são representantes aí que eu tô fazendo live? Tô fazendo live com CDL. Por quê? Porque tudo isso é ganha-ganha. Você vai ganhar e a pessoa que você tá fazendo também vai ganhar. Você pode fazer com o teu cliente, você pode fazer com um parceiro representante, você pode fazer com a indústria. Tá? Eventos criam experiências memoráveis que fortalecem o relacionamento com marca e atraem novos públicos. Ah, mas dá serviço. Gente, dá serviço. Eu faço live toda terça-feira de manhã. Salvo alguns dias que eu tô viajando, que nem semana passada. Gente, às vezes eu não tô com vontade de fazer, mas é um compromisso.
Isso gera dividendos para nós, tá? Workshops, live de lançamento, principalmente quem trabalha com varejo, co-lives com parceiros, tá? E lançamento de coleção. Gente, o que a gente vai colocar em prática? Olha o tanto de ferramenta que tem para a gente colocar em prática. Esse ano eu estava vendo uma mulher e ela tem uma rede de da Cacau Show e ela falando que ela tem vendedor que sai da loja e a Chili Beans estava fazendo isso também. Contratou vendedor externo só para visitar outros comércios, só para visitar outras lojas, para trazer cliente e atender o cliente lá fora. Não é um motoboy, alguém que entrega condicional. Não, é um vendedor externo para prospectar, tá? E por que a estratégia funciona? Estamos chegando no final aqui, tá, pessoal? Segundo a Nielsen, 92% dos consumidores confiam mais em recomendações de pessoas do que em publicidade tradicional. Busque influenciadores com autoridade no segmento e que compartilhem os valores da sua marca. Micro-influenciadores, já falei isso para vocês, de 10 a 100 mil seguidores. Frequentemente geram maior engajamento do que perfis gigantescos. Vendedor e influenciador. Você, vendedor, você, gestor, tá? Barra gestor, precisa ser influenciador do seu próprio negócio. Nós já falamos um pouquinho isso aqui na série passada, tá? Vamos lá. Marketing de indicação. Flywheel. Pessoal, isso aqui eu já falei para vocês várias vezes também. Tem loja que tem isso aqui perene na loja, que é indicação perene. Quantas vezes a gente está pedindo indicação para vocês? A campanha do Flywheel é uma estratégia contínua baseada no poder das recomendações pessoais. Clientes satisfeitos indicam amigos, familiares, gerando leads qualificados, que já chegam com a confiança pré-estabelecida, tá? E aqui eu quero fazer um desafio. Você que é representante, faz um teste. Quando você for atender um cliente na tua cidade, um cliente que já é cliente teu, chega para esse cara e fala assim, fulano, você conhece alguém da cidade tal? Eu preciso abrir um cliente lá. Se ele indicar esse cliente para você não vai abrir esse cliente. Muitas vezes o que falta para o vendedor é pedir indicação. A gente precisa pedir indicação, tá? E outras coisas que funcionam bastante aqui, programa de recompra, cartões de indicação, reconhecimento público, follow-up estruturado, tá? E aí, como abordar um lead? A gente já falou bastante, né? Colete informações, faça anamnese, agregue valor, comece a conversa oferecendo algo útil, não perguntando se você pode ajudar o teu cliente, tá? Ouça ativamente. Empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é escutar o outro, é entender que você não é o outro, tá? E apresente e feche. Com base no que ouviu, apresente soluções específicas e a gente vai falar bastante isso nas aulas lá que a gente tem do Flywheel, tá? Prospecção, abordagem, qualificação, apresentação e fechamento, tá? Metas e indicadores. Pessoal, isso aqui não é para você copiar, isso aqui é para te inspirar, tá? E quando eu tava mais no trecho, que eu prospectava mais, eu visitava mais, né? Alguns anos atrás, o que eu fazia? Eu tinha uma meta de visita por dia. Então eu tinha lá, cara, eu tenho que fazer 15 visitas por dia. Ah, mas eu atendi o cliente e não deu tempo. Ah, ficou 5 visitas. No outro dia, eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Ficou 5 visitas. Eu tinha que fazer 20 por dia. Ficou 5 que eu não consegui fazer. Eu fiz só 10. No outro dia, eu acrescentava essas 5. E às vezes, lá 5:30 da tarde, eu não bati minha meta de visita ainda. Eu preciso visitar até fechar minha meta. Gente, muitas e muitas vezes eu tirei pedido, atendi cliente lá 5:30 da tarde. Que a maioria das vezes já vai pro hotel, já vai embora, né? E o vendedor é a mesma coisa. Ah, 5 horas agora, não vou mais mandar mensagem. Qual que é a tua meta de contato por dia? Quantos contatos você tem que fazer por dia? Não bateu a meta ainda. Vamos colocar meta de contato. Pode ser para a loja, pode ser para o representante, tá? Então isso aqui é para inspirar vocês, não que vocês têm que fazer isso, tá? 20 novos contatos por mês. Taxa de conversão aumentar 5%, retenção de clientes e leads por indicação, tá? Vamos lá, defina os canais principais, estabeleça as metas numéricas, monte um calendário de conteúdo,
reserve tempo para fazer acompanhamento. A partir do momento... Ah, mas não dá tempo. A partir do momento que você tiver um processo bem definido, você vai conseguir fazer, tá? Então, de metas claras, pratique diariamente, analise os resultados e aprenda e refaça e remonte sempre o seu portfólio e o seu acompanhamento, tá bom? Mentalidade proativa, conhecer o teu cliente ideal, utilizar a metodologia 1530, principalmente se você é do varejo, tá? Domínio digital, você precisa estar nas redes sociais, cultive indicações. E, pessoal, questão das redes sociais, tem a série de aulas lá depois, tá lá na plataforma, é só você entrar lá, que estão as 4 aulas lá, dentro da nossa plataforma. Deixa eu compartilhar agora aqui. Opa. Fechou, pessoal? Quem tá no Instagram, a gente agradece aí. Amanhã cedo tem live, tá? Se quiser entrar no grupo, só pedir para entrar lá. Valeu. Pessoal, como é que tá sendo a dificuldade aí de vocês? E como é que tá sendo o mês aí? Subiu a gasolina aí? O pessoal tá reclamando bastante? Hoje de manhã, quando eu estava subindo para trabalhar, eu cheguei no posto abastecer, só tinha etanol, gasolina e diesel não tinha mais, tá desde sábado nessa situação. Então, eu falei, então eu tenho o combustível que eu quero, que eu estou andando com etanol. Então, ainda para mim foi bom, né? João, eu acho que você falou alguma coisa sobre a metodologia 1530 e sobre os clientes inativos, que você até acha que você ia mexer alguma coisa nas aulas, você ia acrescentar alguma coisa. Eu estava conversando com alguns clientes nessa semana que você não teve, né? Eu ia te falar alguma coisa na segunda passada e ficou daí tudo para essa. O que eu percebi é que talvez teria que colocar algumas dicas, nem que seja usando a IA lá, para como eles abordar os clientes, porque às vezes eles estão fazendo uma abordagem muito insonsa, muito pouco pouco assertiva, daí o que que acontece? Daí o cliente diz não, como você colocou ali, e daí acontece aquilo que a gente já sabe, que é a desistência, né? Você, mas você diz na abordagem, qual abordagem? Com o cliente ativo, Não, inativo? cliente inativo, por exemplo, Ah, tá. você vai ativar o cliente, você fazer alguma coisa lá na plataforma e colocar alguma coisa como sugestão, nem que seja usando alguma coisa da própria IA, para, digamos, dar um caminho para o cliente, porque às vezes o cliente não usa o caminho, aquele que você já falou algumas vezes, por exemplo, antes de ir atrás do cliente nativo, olha o que ele está fazendo na rede social, o que ele está consumindo, para fazer uma abordagem mais assertiva. Senão fica uma abordagem muito incipiente, quando ela é incipiente, ela tende a não dar resultado. O que acontece, Alceu? Se você acompanhar todas as aulas lá, o que a gente trabalha muito dentro da academia? É você preparar o vendedor, profissionalizar ele. Agora, se você pega um cara que começou a vender mês passado, não adianta. Ele tem uma jornada que ele vai ter que cumprir essa jornada para ele aprender a ser um bom vendedor. A academia acelera muito isso. Por quê? Porque as aulas lá são focadas e ele vai estudar. Vou cair de novo, não lembro se eu dei esse exemplo aqui, mas o problema é que a gente estava enfrentando ali na loja da Mônica. Os vendedores não estão fazem as aulas, mas chega na hora de atender, não estão utilizando as técnicas. Beleza, a Mônica tem um gerente para cada loja. Eu falei, Mônica, quem tem que estar olhando o salão de venda é o vendedor, é o gerente. O fulaninho, ó, o cara saiu do provador lá, você perguntou pro cara se ele queria mais alguma coisa. Lógico que o cara vai falar não para você. O que a gente aprendeu? Ah, a gente aprendeu que a gente tem que mostrar o produto. Isso mesmo. Ó, aí, Alceu, a importância de usar a planilha. Por quê? Ó, fulaninho, o que você escreveu para o seu lá? Eu acho que eu já contei essa história, que eu vou contar de novo. Tinha uma cliente de São Paulo e ela ficou quase um ano com a gente na plataforma. E aí um dia ela me ligou e falou assim, viu, eu queria fazer uma reunião com você. Eu falei, não, vamos conversar. E ela falou, viu, é seguinte, ó, esse negócio do inativo não funciona. Não funciona, meus vendedores não querem fazer, não funciona, não dá certo. Eu falei, não dá certo?
não quer muito não, só que assim, a gente explica, o cliente inativo, ele é um cara que tá, ele tá frio ali. Se ele tá 6 meses sem comprar o teu negócio, o cara tá frio. Aí eu falei assim, não, beleza, vamos fazer, você tem as mensagens? Dela, não, eu tenho o WhatsApp aqui, que é o WhatsApp da loja, eu acompanho. Aí beleza. Aí eu fazendo a reunião com ela, eu falei, abre o WhatsApp aí. A primeira mensagem que a vendedora tinha mandado para cliente, que ela mostrou para mim assim. Ela pegou e mandou para uma cliente que era inativa. Oi, amor. Amor. Não é nem amor. Tudo bom? Tá precisando de alguma coisa? Aí eu falei, minha amiga, é lógico que ninguém vai responder isso. Oi, amor? 6 meses a mulher sem aparecer na loja? Ela não vai, viu? Não é, ela não tá assistindo às aulas. E se ela tá assistindo às aulas, você não tá corrigindo ela, porque não é assim que é para abordar. Então, assim, o que que acontece? Eu não tô falando que é errado, tá? Eu tô falando, eu vou falar, eu gosto sempre de deixar em parênteses, porque eu não gosto de ditar regra. Eu, João Fernando, não gosto de script. Eu não gosto, tá? Eu vou pegar um script para mandar para várias pessoas. Eu não gosto. Por quê? Porque quando eu vejo uma mensagem que eu desconfio que aquela mensagem é uma mensagem de script, mensagem grande com os emojis ali, eu já nem leio. Então, eu, João Fernando, não gosto de script. Cada cliente eu converso de uma forma. Então, o que, que é o ideal? Peguei a lista de inativos, é o gerente explicar, ou o dono explicar, gente, ó, então isso aqui são os inativos. Você vai pegar o fulaninho lá. Se tem a lista, se a lista da loja tem a rede social, entra na rede social do fulaninho lá e olha o que, que ele gosta de comprar. E aí, oi, Alceu, tudo bem? É o João Fernando. Ó, Alceu, eu tô vendo aqui, cara, que faz 6 meses que você não veio aqui na loja. Alceu, eu sei que, ó, a gente acabou de receber uma remessa gigantesca de camiseta de algodão Pima da Hering. São todas camisetas básicas, lisas. Eu sei que você gosta muito de usar preto e você não gosta de estampa. Você entendeu? Eu já comecei uma conversa com você. Agora, se eu simplesmente mandar muita gente faz assim, vamos pegar a lista de nativos. Oi, Mônica, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo bem? Aí pega e manda uma foto, promoção. Cara, você não vai responder. Então, assim, sabe, o inativo, ele é mais ou menos assim. Sabe quando a pessoa faz M com a namorada e manda uma flor e daí tenta reconquistar ela e começar a conversar? O inativo é a mesma coisa, cara. Por algum motivo, você perdeu o relacionamento com essa pessoa. Agora você tem que tentar reconquistar. Entendeu? Dá para usar a IA? Dá. A IA vai dar um monte de dica, vai dar um monte de insight. Ó, tô com essa lista aqui, o que poderia ser o gancho? Mas aí você tem que introduzir que tipo de produto que vocês trabalham, né, dentro da loja. Você tem que alimentar a IA. E aí o vendedor, aí que eu digo para você, se o vendedor ele não tem a capacidade de, de ter uma conversa com o cliente profissional, assim, que eu digo, uma conversa, né, boa com o cliente, cara, muito menos de alimentar a IA. Aí quem que vai ter que fazer isso? O gestor, o dono ou o gerente vai ter que fazer isso aí para poder alimentar a IA e dar o script para o vendedor. O que, que eu digo para todo mundo da plataforma? Gente, dia 30, pega a lista de volta e o feedback do vendedor. Essa lista tem que ser impressa. Acompanha. A maioria das lojas, o correto qual que é? É ter o WhatsApp da loja. Se você tem o WhatsApp da loja, você tem toda a liberdade como gestor de olhar a conversa. Agora, se o WhatsApp é do vendedor, você não pode entrar no WhatsApp dele para olhar a conversa. Então, por isso que, gente, investe lá, compra o celular de quentão, tem 3, 4 vendedoras, utilize o WhatsApp da loja. Mesmo porque, se esse vendedor sair, você só vai pegar esse celular e vai entregar ali na mão do vendedor novo. Os contatos estão tudo ali, o WhatsApp já está configurado. É muito mais fácil. Ah, o Alceu saiu, e agora? Pô, ele levou toda a nossa carteira de cliente. E aí? Contar que o cliente até se confunde quem é vendedora, porque hoje a vida é tão corrida que eles não sabem se estão falando com a fulana ou com a ciclana. Isso mesmo. Então, assim, por mais que a vendedora não vai, às vezes, fazer vendas tão boas quanto a anterior, mas pelo menos não gera esse desconforto do puta que o pariu, trocaram de novo. Isso aí. Entendeu? Aí outra vendedora com outro WhatsApp chama cliente. Aí geralmente o WhatsApp não está configurado, não tem foto, o negócio é amador. Conversas anteriores. Não tem conversas anteriores.
Aí aquela história, a cliente, viu, aconteceu isso, isso, isso. Mas me conta o que me aconteceu. Meu Deus, sabe quando eu passo ali, sabe quando você liga no negócio de telefone e você explica tudo, ele passa, tem que explicar tudo de novo? É essa sensação que o cliente sente. Então, assim, agora nós já estamos saindo da lista e estamos puxando para outra coisa. O que precisa, o seu? Acompanhamento. Se o gestor estiver acompanhando, ele vai falar, fulano, ó, essa mensagem aqui não tá legal, vamos fazer uma mensagem. Muito difícil, porque as gerentes falam assim, mas daqui parece que eu estou desconfiando. Não, você está conferindo, o Fernando fala que não é desconfiar, é conferir. Essa é a função da gerente. A gerente tem que fazer isso. Senão não precisa de gerente, vai pagar gerente para quê? Entendeu? O que eu quis dizer, na verdade, assim, ó, com relação à inteligência artificial, é ter alguma sugestão. Por quê? Porque o que você nota quando você fala em inativo, você explica, o pessoal fica tudo perdido, eles não são capazes de olhar uma rede social e ver. Então, a abordagem não fica uma abordagem de quem já foi cliente da loja. Fica uma abordagem assim, como se o cara fosse, eu vou lá. Você já recebeu propaganda de consórcio? Sim, todo dia. Como é que os caras falam contigo? Está precisando comprar, está pensando em comprar uma casa, está precisando em comprar um carro, está precisando em comprar, está precisando de um investimento, já viu como o consórcio é bom? Cara, é tudo igual. Você pega 10, 12 consórcios, é tudo igual, a Demicon, seja quem for, é tudo a mesma coisa. Então, é que nem você falou, você vê o cabeçalho e não lê o resto. Mas você concorda que quando é o primeiro contato, tipo assim, o cara não me conhece, eu até prefiro que ele já fale o que ele faz, do que, viu, eu tenho uma oportunidade para você e tal, tal, tal. Aí, pô, o cara conversa comigo, depois, pô, é consórcio, cara. Pô, você podia ter falado antes. Não que consórcio seja ruim, mas para mim não serve agora, nesse momento, né? Agora, quando é um cliente inativo, claro, a primeira coisa, olá, o seu, tudo bem? Aqui é o João Fernando da loja tal. Já fala, ó, seu, tudo bem? João Fernando da loja tal. Olha só, você tá 6 meses sem vir na loja. Aí tenta entrar numa conversa. Aí, claro, esse start, a pessoa tem que se apresentar, né? Que muitas vezes nem acontece, né? É isso que eu estou dizendo. O que falta, às vezes, é direcionamento, entendeu? Olhar, ver, porque às vezes a pessoa está em outra vibe, então você vai lá, você olha a rede social da pessoa, você vai saber já. Cara, é a melhor coisa que tem. Hoje não tem como falar, eu não conheço, não tem como saber o que a pessoa gosta. Cara, você entra na rede social da pessoa, você já sabe, né? Então, o que eu vejo assim, o seu, na questão principalmente dos inativos, é que o vendedor ele tem preguiça de fazer, porque assim, cara, você vai mandar mensagem para 200 pessoas, 5 vai responder, entendeu? Aí o vendedor, qual que ele tem na cabeça dele? Mas eu vou ficar me desgastando 200 mensagens para 5 responder e eu vender para 2. Só que daí ele não faz a conta, que é ele mais 5 vendedores na loja. São 6. 6 vezes 2 são 12 no mês. Vezes 12, você entendeu? Quanto que a loja vai vender a mais no ano? E às vezes esse cara comprou pouco agora, mas ele volta a comprar, e daqui a pouco ele tá comprando mais. Tinha uma loja, tinha uma loja que ela fazia plataforma também, que ela tava na plataforma, de shoppingzinho. E aí eles começaram a fazer isso aí, e daí foi muito engraçado, que a vendedora mandou mensagem para um cara, e falou assim, senhorzinho, não sei o quê. Ela me mostrou isso aí. Faz tempo que o senhor não vem na loja, queria convidar o senhor para tomar um café aqui, pô, faz tempo, Ele, eu vou mesmo na loja, em sábado eu vou aí. Aí ela falou assim, vai nada, né? E sábado ele apareceu lá, levou toda a família e gastou 5 mil reais na loja, no sábado. E a menina ficou super fácil. Então, assim, cara, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Como já teve mesa aí de ter loja que um vendedor, tinha loja lá de Guarapuava, a Cuca Maluca lá, de um vendedor no mês vender 20 mil para inativo, um vendedor. Da loja vender 40 pau, entendeu? Então, não tem muito segredo. O negócio é fazer. Mas aí que tá o negócio, é chato, né? É chato mandar mensagem. Eu queria, Mônica, me fala um pouquinho que você tava falando para mim aquele dia no WhatsApp lá,
sobre a palestra lá do dono da Chili Beans lá e a questão do TikTok Shop e tal. Dá um overview para nós aí. Eu até te mandei ali no teu, no JA, ali na nossa, quando a gente conversa, um gráfico bem legal de um dos palestrantes, que é do propósito e prazer, que é um gráfico que, não sei se você está vendo ali, Tô vendo, eu é vou um baixar ele. gráfico Peraí que eu vou... que ele bate muito, até mandei um pedacinho da palestra em si aí para você, que ele bate muito que muitas coisas que nos dão prazer não tem propósito. Por exemplo, assistir TV. Então, assim, eu fiz essa palestra semana passada com as minhas gerentes, hoje eu deixei elas sem, porque hoje é dia de reunião de números, amanhã já vai, eu estou dando 10 minutos por dia de material das minhas palestras. Então, eu achei muito bacana isso. Gente, não é tudo que vai dar prazer, mas vai ter algumas coisas que existem o propósito maior. Na verdade, a maioria das coisas que dão resultado pra gente no começo não é prazeroso. Né? Compartilhou aí? Compartilhou. Ah, que legal. É bem isso aí. Né? Então, eu achei bem válido, bem bacana, e tô tentando vender um pouquinho ideia pro time da gente, mas assim, aquela história, né? Nunca tem tempo, blá. Elas sempre estão matando o cachorro a grito. Eu digo, eu só vou passar o próximo tema quando vocês assistirem isso. Então, mas voltando lá da Chili Beans, ele falou dos vários tipos de públicos. Daí ele falou que vai falar com uma menina que é da geração Z, sei lá. Enfim, ele deu vários exemplos. Vai usar o TikTok, TikTok Shop. Outra vai usar o Instagram. Então, por que nós precisamos estar em todas as redes? Como você fala, omnichannel, né? Ou seja, estar em todas as redes em todos os momentos. Uhum. Bateram muito em conexão e relacionamento. Extremamente. Uma frase que eu achei bem legal aqui, que eles falaram, até eu já usei, que nós líderes, ou a gente lidera a transformação, ou nós vamos ter que administrar a obsolência. Obsolente. Isso aí. É o que eu falo para vocês. Ou o teu negócio vai virar um hub de ensino, onde você vai desenvolver as pessoas, ou vai ficar todo mundo obsoleto. Né? É bem isso aí. É bem isso aí. Mas, enfim, eles bateram nas gerações, foi bem legal, foi uma imersão bem bacana. Até porque foram 2 dias, né? Dormia no hotel, enfim. Mas a palavra-chave deles é relacionamento. Inclusive, Fer, se você vê o que os caras da lança da moda estão fazendo, eles estão com faculdade dentro do portal deles. Todas as palestras lá, troca de mercadoria, não vendeu, vai trocar mercadoria dentro de um ano. Que mais? Premiações. Se você não pular a coleção, você cada tipo R$1.000, você ganha 3 copos térmicos a cada. Cara, é um absurdo o que eles estão fazendo. Sem contar que eles devem ter gastado uns milhões nesse desfile. Sabrina Sato, Virgínia, Isabela Fontana, só alto nível. Show do Alexandre Pires. Então, assim, aonde eu quero chegar? Eles estão fazendo aquela galera ficar apaixonada por eles. Aquelas pessoas choravam, gente, é um absurdo. Tá virando fanatismo os caras da marca. Mas é isso aí. Vocês sabiam que o mesmo lugar que processa as marcas que a gente gosta é o mesmo lugar do cérebro que processa a nossa fé? É o mesmo lugar do Então, cérebro. assim, juro para vocês, eu cheguei a pensar em dizer assim, vou comprar mais da Lança, porque é uma delícia a gente poder trocar mercadoria. É uma delícia você saber que os caras, você não está usando a faculdade deles, mas, cara, tem alguém administrando. Olha o respeito por nosso cliente. Sim. Isso aí é colocar o cliente no centro do negócio. Eu vou te mandar ali o gráfico deles de, de premiações, de ajudas, de auxílio. Nossa, assim, é surreal. Legal. Vou te mandar depois se você quer compartilhar com alguém, mas eu mandei inclusive para Orlando da Leste, porque eu falei, Orlando, você me desculpa, mas desse jeito eu tô apaixonando pela lança, eu vou trocar muita coisa pela lança. Porque, cara, você poder trocar a coleção Isso é surreal.
É surreal. É os caras postando no gatilho deles, né? E detalhe, o cara da Chili Bean, sabe o que ele falou? Que por 15 dias você pode usar o óculos e devolver. Você sabia disso? Eu não sabia. É, não sabia. Daí uma mulher lá na frente falou, na hora das perguntas, tá, mas, cara, que problemaço é esse? Ele falou, não, só 10% é o retorno, é a devolução. É baixíssimo. E daí o cara pensa assim, vou levar se eu não gostar. Imagina, 90% fica, né? Porque eles estão abrindo agora containers nas ruas, carros nas ruas. Vou começar com 80. O cara é movimento. Gente, é movimento. A gente tem que estar toda hora olhando o que a gente pode fazer para vender mais. Entendeu? Ele falou, inclusive, isso. O tempo inteiro se movimentando. Foi essa palavra que ele realmente usou. Sim. Aí o Ferreirinha falou que atitude é tudo e vender é disciplina. Eu sempre falo, venda é processo. Venda Falou, não. gente, quem que é o melhor ator? É quem segue o roteiro. Com certeza. É isso aí, seguir o processo. Bem Show de legal. bola. Pessoal, estamos passando das 8 aqui. Queria agradecer todo mundo aí que participou. Mônica, você manda lá nos mentorados esse material aí pra galera dar uma olhada? Mas lá eu acho que a gente tá bloqueado, a gente não pode mandar. Nos mentorados. Tá. Depois eu vejo ali se você. Era pra você estar, né? Mas aí eu vejo daí pra você mandar lá. Bem legal esse material, a gente dá uma estudada lá. Tá bom. Show, galera.